Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast em Hoff. Eu sou a doutora Tayane Varela, médica e coordenadora do Instituto Hoffman. Olá, pessoal. Eu sou a doutora Daniela Varela, cirurgia dentista, CEO e professora do Instituto Hoffman. E hoje nós estamos com uma convidada muito especial, uma mulher inteligentíssima que eu admiro muito, que é a Cláudia Braga, cirurgia dentista, minha professora eternamente e participou da minha formação lá na minha pós-graduação em harmonização. Eu nem sei se ela sabe, mas ela contribuiu muito para isso, né? Para quem eu sou hoje. Muitas técnicas que eu utilizo, eu aprendi lá com ela. E eu fico muito feliz mesmo de você ter aceitado esse convite. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Gente, que sorte, né? Essa mulher, ela é cirurgiã dentista, ela é mestrada, ela é doutoranda, está fazendo doutorado agora. Além disso, ela é speaker de uma grande empresa, né, que a gente vai falar dela aqui hoje. Ela é sócia do ITC, no Rio de Janeiro. Quem conhece, um centro de ensino maravilhoso em anatomia, cadáver fresco. Então, é empreendedora também. Tudo isso, essa mulher toda está aqui com a gente hoje para a gente conversar. Muito obrigada pela sua aceitação do convite. Eu agradeço o convite de vocês. Fiquei muito honrada com o convite. É sempre uma oportunidade muito grande de falar um pouquinho sobre história, trajetória e dividir experiência. Eu acho que a ideia do podcast é essa, a gente compartilhar e talvez inspirar, quem sabe. É né? isso aí, Com certeza. Então, Claudinha, sua carreira é admirável na odontologia, né? Alguns anos de estrada, sem revelar a idade, não precisa. Mas você começou como odontopediatra, né? Começou cuidando de crianças. E como era a sua rotina com crianças? Você gostava do que você fazia? Conta um pouquinho pra gente. Essa história é muito engraçada, é interessante, porque e eu gosto de contar onde eu vou, porque é uma chance da gente dizer para as pessoas que sempre é possível mudar a trajetória e escolher um caminho novo. Então, eu me formei, fui direto para a pediatria, montei um consultório só de pediatria, passei num concurso público aqui no Rio de Janeiro, cheguei a ser capitão do Corpo de Bombeiros aqui. Olha. E eu fiquei 10 anos nessa prática, consultório e emprego público. 10 anos depois, me deu uma vontade de fazer alguma coisa diferente. Meu pai tinha uma indústria de material odontológico aqui no Rio. E eu falei, vou empreender. E aí, fechei o consultório, dei baixa do meu emprego. As pessoas diziam, você é maluca. Quando eu fui assinar minha baixa, ninguém larga um emprego desse. Eu falei, não, eu quero realizar, eu quero usar. E aí, fiquei na indústria mais 10 anos. Então, sem falar a idade, mas vou fazendo a conta, a gente vai vendo onde é que eu tô. E aí, 10 anos depois dessa mudança, dessa virada, eu estava num momento frustrada na minha vida. Porque trabalhar em família nem sempre é fácil. Eu acho até muito bacana ver vocês juntas. São empresas de mulheres da mesma família. E eu sei o quanto isso é desafiador, a gente não misturar de uma maneira negativa a relação profissional com a relação familiar. E aí estava difícil para mim levar, eu não estava feliz e eu ousei de novo. E eu resolvi que eu ia voltar para a odontologia. E aí, nessa hora, a pediatria estava muito longe. Eu amei fazer pediatria durante o tempo que eu fiz. Eu tinha um consultório lindo, super arrumadinho, focado, nichado. Fofinho. Bem pediatra. Eu sou a Claudinha. Onde eu vou, engraçado, onde eu vou, não preciso... É a Claudinha, 1,5 m, as pessoas logo associam. Então, eu... nunca foi a coisa de não realizei o sonho ali. É sempre a questão de aonde mais. Sim. E aí eu falei, vou para odontologia de novo. Cheguei a pensar em fazer um mestrado em pediatria. E um grande amigo meu, médico, disse, Claudinha, você está num momento que você está precisando de um grande sucesso. Vai para uma área nova, vai ver essa coisa da estética. E a Hoff estava acontecendo na odontologia nessa época. E aí eu me permiti. Eu, de novo, saí da empresa, entrei numa pós de 1 ano. Na época, não era especialidade ainda na odontologia. E me apaixonei perdidamente. E eu digo assim, foi um movimento de realmente assim de realização. A Hoff, para mim, ela foi ferramenta de me realizar, de me encontrar de novo. Sim. E como é que foi esse início, assim, né? A gente tem bastante... Eu sempre falo isso, todo podcast, o nosso público é muito de alunos que estão ainda na graduação ou estão saindo ali, apaixonados pela Hoff desde o começo. Mas para você teve essa conversão de especialidade, Sim. né? Como é que foi esse início na Hoff para você? Desde o começo você já falou assim, gente, é isso, nasci para isso. Vou focar nisso, né? ou ainda, né, quando você voltou, ainda aconteciam alguns atendimentos, ou seu consultório novo já foi totalmente voltado para estética? Nunca mais eu voltei a fazer pediatria, Caramba, nunca mais. jura? Então, assim, quando eu resolvi voltar, entrar para a Sim. Hoff nesse retorno à odontologia, foi muito imersivo. Legal. Então, era um curso de 1 ano, assim, que a gente
A Hoff daquela época era muito mais enxutinha do que ela é hoje. A gente fazia basicamente toxina e preenchedor, né? Se você olha o que a gente tem hoje, é um ferramental muito maior, muito mais abrangente. Mas, ainda assim, era tudo muito novo. Eu digo assim, quando eu entrei na minha pós, eu não sabia direito o que era toxina e preenchedor. Era tudo muito novo. E aí, eu fui para o consultório, abri lá de novo a minha portinha, e aí foi começar do zero de verdade, porque, poxa, eu estava afastada da odontologia e fazendo uma coisa nova. E eu conto isso quando eu estou dando aula, também pensando em inspirar os meus alunos, porque eu tinha 2 colegas que entraram comigo na pós-graduação, que eram minhas amigas da época de faculdade, que estavam fazendo clínica desde então. Então, elas estavam com aquele contato do consultório. E eu via as meninas trabalhando com a seringa para cá e para lá e dizia, nossa, mas que habilidade. E eu estava assim, Deve ser muito difícil. E aí, hoje, eu vejo, o pessoal filma muito, a gente está em curso, aluno faz vídeo, eu vejo uns vídeos, eu estou, às vezes, de cabeça para baixo. E estou fazendo. Então, assim, foi realmente a coisa da entrega. Então, não foi fácil retomar a dinâmica do consultório, a dinâmica da troca com o paciente. Quase que não é reaprender, porque isso está dentro da gente. Eu falo que é igual andar de bicicleta. Mas trazer isso para a verdade do meu dia a dia. E aí eu acho que é legal a gente estar falando disso, porque a gente que ensina, eu vejo muito aluno dizer assim, mas tem 2 meses que eu estou fazendo e meu consultório não está cheio. Eu não converti. E não é assim. É um pouquinho todo dia, é uma construção de verdade, de conexão, da curva de aprendizado também, quando você está estudando. Então, assim, tem que ter paciência, como tem que ter paciência para tudo na vida, Esse é o mal da geração nova, né? Tudo muito digital, tudo muito muito rápido. O digital realmente ajuda muito, né? Sim. A harmonização tem um alcance muito grande. A gente está vivendo, né? Um momento que ela tá bombando, né? A gente tá surfando uma onda muito boa. Mas, como qualquer outra atividade, profissão, técnica, a gente tem, né, essa curva. A gente tem que respeitar isso, né? Principalmente a gente que trabalha com a mão mesmo, né? A gente vê isso muito... Que é uma grande discussão, assim, dentro da medicina, por exemplo. Quando a gente fala de cirurgia, a gente pensa na carreira do cirurgião, né? É muito tempo. Muito até longa, ele poder né? sair do consultório, da faculdade e operar fora. Então, assim, é um processo realmente que a gente não pode negligenciar. Tem que né? respeitar. Tem que respeitar, com certeza. É muito importante. Com certeza. E se você, já que a gente voltou um pouquinho, né, na história, olhando para trás, assim, você faria alguma coisa diferente? Mudaria alguma chavinha se você tivesse esse poder? Eu achei uma história perfeita. Não, mas eu vou te falar, ela é cheia de dores, né? Porque mudar gera insegurança, né? Você fala, nossa, tô começando do zero. E vamos combinar aqui, eu tô com 51 anos, né? Eu acho legal dizer isso. E quando eu fui para a Hoff, eu estava com meus 40 e tal. E você começar uma coisa totalmente do zero, aos 40 e poucos anos, bate aquela coisa de dizer, poxa, andei pra caramba e tô aqui para começar de novo. E eu já vivi essa coisa do, e se eu não tivesse saído de lá? E se eu não tivesse fechado tal porta? Só que aí eu faço terapia até hoje, nessa construção dessa pessoa, eu entendi que a Claudinha de hoje, que é professora, que é reconhecida, que criou conexões, que tem laços, ela se construiu nesse caminho e a partir dessas dores e a partir das frustrações. Então, assim, se eu não tivesse tido dor ali atrás, talvez eu não estivesse aqui hoje. Então, algumas portas não teriam sido abertas. Com certeza. Então, hoje eu não nego nada do que passou. Acho que tudo me trouxe até aqui. Com certeza, tudo é útil, né? Com certeza. Até porque ter um negócio, né, como o do seu pai, gerir isso tudo, né? A gente na faculdade não aprende muito sobre funcionário, contabilidade, até o marketing, né, de um negócio. Então, com certeza, você trouxe uma bagagem incrível e é muito, muito, muito admirável uma pessoa com 43 anos, em pouco tempo, digamos assim, né, conseguir essa notoriedade que você tem hoje. Realmente é uma referência, né, não só no Rio, mas no Brasil. Então, o mercado da estética é muito competitivo, né? Tá cada vez mais, porque o Brasil consome muito e é uma área que traz muito retorno financeiro, né? Mas, claro, que a gente tem que fazer por amor. Mas eu queria que você falasse, assim, o que você acha que te ajudou, assim, a realmente levantar a tua carreira e ganhar essa posição de destaque que você tem no mercado?
O Dani, é engraçado você falar isso, né? Do destaque. Eu vivo a síndrome da impostora. Você sabe o destaque que você tem? Então, eu vivo esse debate, né? Às vezes eu escuto isso assim, gente, será que eu sou isso tudo? Será que eu inspiro mesmo? Será? Porque a gente sabe o quanto é difícil, né? E a gente vive esse ambiente aí da rede social, que se a gente não tomar cuidado, é uma ferramenta maravilhosa, mas às vezes é tóxico, Sim. porque você caminhou pra caramba, mas alguém tá na tua frente. Exatamente. Parece, às vezes, muito inatingível. É muito fácil a gente começar a se comparar, né? Sim. Então, assim, no final das contas, a gente tem que entender que, é aquilo que a gente falou agora, a gente tem uma trilha para caminhar, né? Tem que ter paciência de construir isso. E uma coisa que eu digo muito para os meninos, assim, eu digo para os meus alunos, eu digo para os meus filhos, não tem uma fórmula do sucesso. Não tem a roupa certa para usar, não tem o jeito certo de se comportar, não tem personagem. Eu acho que você pode ser um case de sucesso do seu jeitinho. Então, eu digo isso assim, eu Claudinha, eu não sou musa, eu não sou diva, eu não uso grifes da alta costura, mas eu vivo feliz, comunicando. Eu gosto da sala de aula, eu gosto de trabalhar com um aluno. Então, assim, vocês nunca vão me ver desfilando, fazendo carão com uma bolsa pendurada. E tá tudo bem para quem vive esse ambiente. Não sou eu. Então, a gente entender que não tem aquela fórmula. Você não tem que ter um sapato XYZ para ser sucesso. Você tem que ser verdadeiro. E eu falo isso para os meninos assim, a ferramenta melhor que você tem no teu consultório é conexão, é boa comunicação. Então, o paciente que te procura, por que ele não procura o vizinho da sala da direita ou da esquerda? Se, às vezes, a toxina que você faz aqui é a mesma que os dois vizinhos fazem. Porque ele gosta da tua conversa, ele gosta do teu discurso, ele acredita em você. Ele conectou com você. Então, a gente tem que entender quem a gente é na fila do pão e dizer, pô, eu sou essa pessoa, eu tenho esse jeito e eu conecto com fulano. E talvez Beltrano nunca vai me comprar. E tá tudo bem. Essa outra pessoa tem alguém a quem ela vai comprar e tá tudo certo. Então, a gente entender que a gente não vai captar todo o paciente do mundo, não vai captar, a gente que é professor, não vai captar todo o aluno do mundo, mas tem aluno para todo professor, tem paciente para todo profissional no consultório. O sol brilha para todos, todo mundo. Né? Então, assim, veste a tua verdade e coloca ela, aí sim, na rede social, se joga para o mundo na sua essência. E aquele indivíduo que conecta com você vai te achar e vai dizer, eu quero ficar aqui com você. Certeza, é muito certeza. importante, né, essa conversa, por isso que eu te amo. E você falou assim, será que eu inspiro? Né? Em 2019 eu te conheci, a gente fez um módulo da pós, pouquinho tempo ali juntas, e como você marcou, porque... eu me identifico muito com essa forma que você leva a vida, né? Como você expõe isso tudo para os seus alunos, né? A gente vê essa simplicidade, essa verdade, essa conexão real. Eu acho que eu demorei um pouco para entender quem eu era na fila do pão, porque, como você falou, a gente acaba se comparando, né? Hoje a Hoff está muito ligada à questão do luxo, né? Eu entendo que possa existir até alguma relação, mas a gente tem que entender realmente quem a gente quer passar, né? E as pessoas vão se conectar com a gente. Sim. A internet é fantástica por causa disso, né? Então, eu fico muito feliz da gente estar conversando sobre isso, porque muita gente, com certeza, vai se identificar com... Poxa, mas eu não queria andar com uma roupa de luxo, ou eu nem posso, sabe? E tá tudo bem, né? A gente vai conseguir atingir o nosso público e vai ter sucesso. Então, realmente foi incrível tocar nessa parte. Tudo que você falou, eu tava só assim, ó. Concordo total. E é muito importante mesmo, porque a gente, sendo professor, né, os alunos se inspiram muito e trazendo um pouquinho do ambiente diverso que a gente tem no Instituto, por exemplo, a gente tem ali professores de diversas maneiras e como cada aluno se conecta com um de forma diferente, né? Isso aí. Isso que a Dani falou do posicionamento. Às vezes a gente vê um posicionamento muito forte na rede social, por exemplo, e pensa assim, gente, mas eu nem... A gente ouve isso dos alunos. Eu nem faço story, eu não posto nada, mas desde que você tenha a sua verdade, você usou uma palavra muito bonita, vista-se, né? Bota a roupa na verdade, a gente coloca muito o motor na rede social, ele é muito importante, né? Hoje, ninguém diz assim, me dá seu cartão de visita, a pessoa fala, qual é o seu Instagram? Então, você minimamente estar ali é importante. Mas eu digo isso, para mim isso é verdade.
continua existindo uma coisa que existia há décadas para outros profissionais, que é o boca a boca. O teu paciente satisfeito te indica outro paciente, o teu aluno satisfeito te indica outro aluno. E isso sempre vai valer, porque no final é sobre conexão. E ele vai indicar outro aluno ou outro paciente que tem a ver. Sim, com certeza, com certeza. É, muito bom. Vamos falar um pouquinho do ITC? É. Um lugar, assim, eu já fiz curso lá, sou médica, né? Já fiz um curso lá com o Shakur. E, assim, é surreal aquele ambiente diferenciado e é um lugar maravilhoso mesmo, assim. E aí, fala um pouquinho pra gente dessa história do ITC, o que você acha como é que você trouxe, né, essa questão do ensino em cadáver também aqui pra... Essa referência nacional, né, de instituto. E o quão é importante para você isso, esse ensino na prática de cadáver? Fala um pouquinho. Aquilo é um sonho realizado para mim, né? Total. É lindo. A gente tava falando de luxo e quando eu entrei, eu falei, gente, que chique. É lindo, é lindo. É um Aquela sonho parede, realizado. já quando você sai do elevador, já para no ITC, você fala, quero tirar uma foto aqui. É aqui, é isso mesmo. É muito realização de sonho mesmo. Na verdade, o que aconteceu? Eu fiz a minha pós. Aí, da pós, eu virei monitora, professora de clínica. Aí, um dia alguém falou, você não quer dar uma aula teórica? Foi assim que comecei a dar aula. Eu disse, será? Vocês já viram aqui, eu falo italiana, falo rápido, engulo a sílaba das palavras. Eu falei, será que eu vou conseguir comunicar? E acontece, né? A Dani fala, deu match. Aconteceu. E aí, chegou uma hora, tem que ter meu espaço. E, nesse momento, surgiu a oportunidade de trazer o ITC uma franquia, trazer a franquia para o Rio, que não existia. E para mim foi incrível, porque eu já tinha vivido como aluna essa experiência. Eu fui para Miami, para o MARC. E, assim, desde a minha ida para o MARC, aquilo foi, assim, divisor de águas. Do tipo, pra mim também. você nunca mais olha o rosto do paciente da mesma maneira. E nem os espaços que você faz o curso, né? Porque lá é tão lindo. Você fala, gente, quero voltar mais vezes, quero um espaço assim, né? Então, assim, foi a super oportunidade de ter o espaço e a ferramenta, que é o Cadáver Fresco, para fazer essa entrega muito completa. Porque, no final das contas, eu acho que hoje, assim, um curso que consegue ter lá no cronograma um módulo em cadáver, ou um curso, uma imersão essencialmente em cadáver, ela tem um nível de entrega, em termos de experiência, que nada se compara. Eu digo assim, é realístico mesmo, e só não é mais real que o paciente viva, porque ele não reclama, ele não faz, né, não tem o feedback, mas, por outro lado, em Hoff, por exemplo, eu acho que a gente tem uma coisa que é melhor do que o paciente. Você faz, por exemplo, uma imersão de preenchimento. Eu fiz durante muito tempo cursos de imersão em preenchimento, que é talvez o que eu mais tenho ensinado até hoje. E aí você monta uma grade, monta uma agenda de clínica, a gente trabalha pra caramba, mas às vezes o aluno sabe, mas eu não fiz um lento. Eu queria ter feito outra têmpora. A gente sabe disso. Né? E é difícil. Como é que você tria? Imagina você tem uma turma grande, todo mundo vai fazer mento, mandíbula, zigomático, nariz. É complicado. Exatamente. No cadáver, você pode fazer tudo. Então, você faz todas as técnicas, você pode brincar entre as abordagens. Eu vou fazer de cânula de agulha, vou ver como é que é. Vou experimentar, vou ter um teste tátil daquele tecido. Como é que é quando eu estou na gordura, quando eu passo do músculo? O que eu percebo? Uma brincadeira sensorial que você não consegue fazer com um paciente. Sim. E uma outra experimentação que eu gosto de fazer muito em curso, Dani já esteve lá comigo, eu digo assim, vamos errar? O plano é profundo. Vamos fazer superficial? Vamos fazer errado? Para você criar essa percepção de aonde eu tenho que ir, aonde eu não tenho que ir, por quê? Então, assim, eu acho que nada se compara. Eu acho que o profissional de estética facial que não tem isso, está faltando esticar uma caixinha. Também acho. A gente sempre fala isso. Com certeza. Você não fez curso em cadáver, tem que correr atrás, tem que fazer, porque depois que você vê realmente a peça ali, consegue explorar tudo isso que você falou, a Hoff nunca mais é a mesma. Com E as certeza. peças do Instituto, né, do ITC, são, assim, impecáveis. Eu já tinha feito MARC, já tinha feito outros institutos, né, de treinamentos em cadáveres, e realmente eu vi um cuidado diferenciado ali. Aquela pastinha, né, dizendo todo o histórico do cadáver. Eu nunca tinha visto isso. Não sei se no MARC passou e eu não vi. Mas, realmente, eu nunca tinha tido contato com aquilo, né? O paciente testado para as doenças, todo aquele cuidado, o anatomista ali dando uma super atenção. Então, quero te parabenizar pela equipe que você formou lá também. Porque desde o primeiro momento que você entra na recepção, todo mundo te acolhe muito, sabe? E todo mundo muito competente. E dá para perceber que tá todo mundo voltado para o aluno, né? Para a experiência do aluno, para que ele saia satisfeito. Então, muito bacana. E não só para facial, né? Só cortando rapidinho. Corporal também, né? O curso que eu fiz lá
Foi um curso de preenchimento glúteo, uma coisa assim que me marcou demais também, que é uma coisa que a gente quer trazer para o Instituto. Então, assim, é realmente um lugar Não, as bem pessoas completo. falam muito do ITC, assim, sempre tem esse olhar muito para a coisa da estética. Sim. E a gente, quando trouxe a franquia, tinha esse olhar. Vai ser um acessório para a nossa ROF. E a gente descobriu que é muito maior do que isso. Sim. Então, a gente hoje tem várias áreas da medicina. Então, a gente tem curso para ortopedia, pessoal da neuro, otorrino. E tem um projeto muito legal que eu gosto de contar. A gente descobriu que aqui no Rio de Janeiro, a fila de transplante de córnea existe porque a gente não é por falta de doador de córnea, tem córnea sobrando. É falta de profissional capacitado para fazer a captação no momento assertivo. E aí, a gente tem... A Dani estava falando das peças, né? A gente tem todo um ciclo da peça lá. E quando a peça terminou o uso, a gente tem que incinerar no crematório e enviar o certificado de volta lá para a origem nos Estados Unidos. E aí, o que a gente desenhou com o Banco de Tecidos aqui no Rio de Janeiro um projeto, chama o ITC Rio Social. Toda vez que a gente reúne um grupo de peças para incineração, antes de incinerar, a gente chama o Banco de Tecidos, eles trazem as enfermeiras, a gente forma turmas de enfermeiras para captação de córnea. Muito bom. Então, a gente já formou, desde que inauguramos, 4 turmas de enfermeiras ali. Assim, é muito emocionante, Gente, porque maravilhoso. a gente conseguir, de alguma maneira, devolver um pouquinho para a sociedade do que a gente está Contribuir, colhendo ali né? dentro, né? Muito bom. E aproveitar legal. tudo, né? Aproveitar. É. Parabéns. Muito bom. Lá no Instituto a gente tem o Fellow, né? Que também tem cadáveres frescos. Queremos estar lá no ITC com vocês. E a gente, desde o comecinho do curso, já vem criando essa expectativa e essa vontade no coraçãozinho deles. Olha, vai chegar o cadáver, vocês vão ver, vocês vão ficar loucos. E acho que como a gente ama tanto, cara, se não fecharem a porta e falarem assim, olha, acabou o tempo de vocês, a gente fica tarado ali, tipo, nossa, não vamos nem comer, vamos ficar aqui. Olha isso, gente, vocês estão tendo a oportunidade de ver, sabe, ao vivo, de mexer, porque a gente sabe a dificuldade que é, né? Eu nem sou sócia do ITC, eu imagino todo o trâmite que é trazer uma peça e tudo. Então, acho que o aluno precisa também ser chamado para essa realidade. Claro! É uma oportunidade incrível, sabe? E vocês têm que aproveitar. E eu queria saber, assim, o que você mais se orgulhou, o que você mais se orgulha de ter conquistado até hoje no ITC? Tem alguma coisa, assim, que você consiga falar? Na verdade, talvez ter conseguido trazer para esse meu entorno, né, essa oportunidade. Quando eu fui para Miami, a gente não tinha no Brasil essa chance de fazer cadáver fresco. É o que você falou, às vezes, de repente, quem não conhece não dá o devido valor. Sim. Para mim, é Disney. Eu tenho amigas que estão há 5 anos na ROF que nunca viram cadáver. Eu falei, gente, como assim, sabe? Eu falo, é Disney, assim. Para mim, é o que você falou, não dá vontade de sair. Eu não quero sair para comer, eu não quero sair para ir ao banheiro. Eu quero me... eu tive como aluna, depois a gente fez várias turmas aqui, já perdi a conta de quantas turmas eu levei para lá, da minha especialização, ou turmas de curso livre. E eu mesma, como profissional, cada vez que eu estou ali, eu me aventuro numa coisa, um artigo que eu li, eu quero experimentar. Em julho, agora eu fui para Londres fazer um treinamento de uma técnica de remodelação com plástico, bem diferente do que eu estava acostumada a fazer. E aí, eu fiz um one-to-one com ele lá, a gente passou um dia juntos, fiz paciente e tal, mas aí falei, não, agora eu quero fazer muito. E aí, eu botei várias cabeças lá na bancada quando eu cheguei. Ai, e aí, que injetei. luxo. E é isso, sentir o toque da agulha, o pontinho certo. Então, talvez a minha grande felicidade com relação ao ITC é isso, ter possibilitado para tanta gente, né? A gente não tinha nada aqui no Rio, e trazer isso para perto, abrir essa porta de um espaço de ciência que pode estar aplicado a tantas áreas e tantos profissionais. E realmente ensinar possível. o que dá certo, né? Porque além do cadáver ali, hoje com ultrassom, né? A última vez que a gente esteve lá, né? Que eu estive com você, a gente viu tudo ali no ultrassom, sabe? Olha, aqui a gente vai mudar o pertúito porque olhando no ultrassom, o material não tá onde você acha que tá. Então, assim, confiar muito no professor que está ensinando, porque ele validou tudo aquilo ali, aí. sabe? Então, isso que eu acho muito, muito Ô, legal. Dani, você está falando isso, né? Eu estava falando da ROF de quando eu comecei, que era toxina preenchedor. E era uma toxina preenchedor, eu acho, eu gosto, eu prefiro. Sim, não sim, tinha essa, não tinha essa validação que a gente tem hoje especialista. da anatomia. Por isso que eu fiquei tão encantada no Mark. Porque quando eu fui em 2019, eu senti isso aqui no Brasil, né? Que vem mudando, graças a Deus. E quando eu fui pra lá, eu falei, gente, é isso aqui, é ciência, sabe? Não tá ensinando porque acha que é legal ou ficou bom
nos pacientes no consultório. Isso aí. É porque realmente o cadáver tá mostrando que é isso que tem que fazer. Aqui é bom e aqui é ruim, aqui dá certo, aqui dá errado. Sim, É isso. sim, com certeza. E você torna mais acessível um nível de conhecimento diferente, né? Trazendo um pouquinho para a medicina, por exemplo, né? Eu tenho uma formação clínico-cirúrgica também na otorrino. E dentro da otorrino, a gente fica ali 3 anos aprendendo com R2, com R3, com o professor e também praticando ali. Mas hoje, um profissional da ROF, por exemplo, ele não tem essa oportunidade de, durante a formação dele, ter alguém ali do lado dele mostrando. Então, torna o conhecimento num nível alto mesmo acessível. Isso é fundamental, realmente muito bom. E vamos falar agora, né, da Topilase, né, Sim, Thay? a Fala gente aí não pra falou. gente. A Claudinha, então, ela é speaker da Revanesse, né? Uma grande empresa aí, uma das 5 que tem FDA aqui. E eu tenho uma novidade aí que surgiu no CIOSP, que eu tô super curiosa, não vejo a hora de chegar. Rafael disse que vai mandar uma pra gente. Que é, gente, a hialuronidase tópica, né? Então, a gente quer muito que você fale tudo sobre isso, assim. Você acha que vai substituir a injetável? Como que é? Como é que foi esse lançamento? O que você qual a expectativa? Então, eu trabalho com a Revanesse tem 3 anos já. Eles têm uma linha de preenchedores à base de ácido hialurônico. E aí, esse ano, eles trouxeram a Topilase, que é da Softfill. E eu recebi uma amostra em primeira mão, antes do lançamento, realmente para testar, né? O produto está consolidado na Europa já, nos Estados Unidos. E eu fiquei bem impressionada com o que ele entrega de resultado. Mas é muito importante, acho que como tudo que a gente faz na ROF, a gente entender, assim, qual é a indicação precisa, né? Então, assim, não vai substituir a injetável para todos os casos. A ideia é que você vai fazer a aplicação, ela é um gelzinho, o frasquinho vem, você ativa e você mistura 2 fases ali dentro. Tá. E aí agitou, tá pronto. Então, depois que você preparou, tem 15 dias para usar. E aí você vai aplicar o gel. Ele é transdérmico, então ele vai permear. Ela é uma enzima que naturalmente tem essa coisa de ser permeadora de tecido, então permeia e vai desfazer alguns pequenos depósitos. Então, a ideia é você pensar em tratar aquele material que ficou fora de plano em tear-trough, então aquela olheira que está um pouquinho ou colorida do efeito Tyndall, ou que você está percebendo aquele volume. Para lábio, aquela pequena irregularidade, aquele preenchimento assim, tá bonito, você gostou, mas tem um pontinho fora de plano. Mas você não quer tirar tudo, Você não né? quer tirar tudo. Sim, Então, é uma indicação nesses termos. Mas se você tem um caso, um depósito profundo, mal colocado, mal indicado, um erro de desenho de face, ou um evento vascular que você tem que agir, você vai trabalhar com a injetável ainda. Sim, Legal. Continua sendo muito bom, muito bom. Principalmente para os pacientes. Eu pensei logo na Marcela, né? Uma professora do Instituto que ela tem uma hipersensibilidade e ela tá com um negocinho no lábio, Sim. assim. Perfeito. Um contorno um pouco extravasado e ela tentou fazer, teve uma reação 2 bem vezes, né? chatinha. Lourenço Jorge, medicação na veia. E a gente pensou muito nela. Como é que é essa questão da alergia? Conta pra gente. Então, a empresa diz que não tem efeito adverso relatado, ainda que, em caso de coceira, vermelhidão, sim, procure o seu claro, médico de claro, volta. claro. Tá na instrução. Então, assim, a gente sabe que é uma enzima que tem um percentual, um índice de pacientes que fazem reação alérgica a ela. Quando você faz injetável, você faz um testezinho. Como a gente faz ali um volume muito pequenininho do gel, é quase que o teu teste prévio à injeção. Então, se você tiver uma reação, vai ser uma reação sutil e mais localizada. Mas, assim, eu fiz 2 casos. Eu fiz um caso em olheira e um caso em lábio. E eu fiquei muito impressionada, porque quando você faz injetável, ela por si só infla o tecido e faz edema, né? Sim. E, assim, ficou tudo muito sutil. A paciente estava com uma bolsa, a da olheira estava com uma bolsinha. E aí, a gente aplicou, massageou. Eu não precisei fazer a segunda e terceira aplicação. Eu ia perguntar isso. também. E a ação é rápida assim também. A igual. ideia é que você faz uma aplicação, você vê um resultado imediato, né? E aí você pode se permitir fazer mais uma ou até mais 2. Então, você faz ali inicial, 7, 15 dias, que é o tempo de viabilidade do que está ali no frasquinho. Muito bom. Mas eu acho que virou mais uma possibilidade para gente, Sim, para com essas certeza. remoções sutis. A gente vai testar na Marcela, né? com certeza. Com certeza. Não, com certeza. E outra coisa, em relação ao tempo, né, de ação dela, ela segue como na injetável?
aquelas 6 horas, mais ou menos, ali ativa no tecido? Como Então, que é? é um Você volume- limpa? É um ou- volume muito pequenininho, você vai aplicar, vai deixar ali 10, 15 minutinhos e vai... Desculpa, 5, 10 minutinhos e vai remover. Vamos ver. Então, em tese, não tem mais nada para permear, você já colocou um volume pequeno, então não tem essa questão da gente ter um efeito muito melhor ao longo do tempo. É quase que imediato, né? A própria manipulação do tecido, a gente percebe que, às vezes, em especial essa região que é mais sensível, deixa o paciente um pouquinho mais sensibilizado, vamos dizer assim, mas é um efeito muito mais sutil em termos de pós-operatório, né? O paciente, você vai fazer ela Não, injetável, confortável, né? Com Também certeza. ela não faz um arde, super de um né? edema, Não, né? não tem a picadinha da agulha, né? Exatamente. Sim, E se sim. eu precisar repreencher, eu posso fazer isso depois de quanto tempo? Eu acho que o ideal seria você fazer pelo menos 2, 3 dias depois. Porque por mais que você não tenha essa coisa de um volume de enzima ali para degradar novamente que você vai colocar, é sempre cauteloso esperar o paciente baixar aquela resposta da manipulação que você fez. Então, assim, eu te digo que eu não li isso em lugar nenhum, nada de recomendações da empresa, mas talvez uma coisa de bom senso, não faria imediato. Assenta, você manipulou, né? Deixa acomodar e aí 2, 3 dias depende. Porque com certeza os pacientes vão perguntar, né? É, e aí, não, com doutora, certeza, quando que sempre eu posso pergunta. preencher de novo, né? No plano correto? Aham. Duas perguntas que eles fazem. Pode beber? E quando é que pode fazer de novo? São as duas mais... Pode beber, pode tomar sol e quando eu posso fazer de novo. Assim, é evidente que a topilase, eu acho que vai realmente... Uma dúvida que eu tenho. Há quanto tempo que ela já está sendo usada, validada na Europa? Ela você sabe? tem uso na Europa, se não me engano, há 2 anos. Ah, legal. E aqui para o Brasil tem sempre essa questão de registro Sim, regulatório. sim, Então, sim. tem uma estradinha cumprida lá fora. E mesmo... esse tempo da indústria me ensinou isso, né? Eu trabalhei com meu pai. E a gente... Mesmo quando você registra um produto, para aquele dossiê que você monta de documentação, tem todo um tempo de testagem prévia. Então, é um material que está bastante consolidado. Ela ganhou alguns prêmios lá na Europa com relação à performance e segurança. Então, é um produto que eu acho que veio para agregar. Mas, de novo, que as pessoas saibam por que elas estão usando aqui. Pois isso é uma preocupação, né? Hoje com o TikTok, assim, recentemente não, há algum tempo eu vi um caso de uma criança que viu falando sobre retinol e conseguiu comprar e teve uma reação bizarra. A gente estava discutindo Esse isso, cuidado, né, do paciente. Não preciso ir lá voltar para tirar, agora eu tenho a topilase. Aham. E como é que, né, o que a empresa pensa sobre isso, o cuidado? Então, é sempre esse cuidado com a formação, com a formação e com a informação ao profissional, né? Do tipo assim, o produto está aqui, ele tem essa indicação, essa forma de aplicação, e não vamos usar para A, B, C e D, onde você não tem indicação para fazer. Eu tenho muito receio dessa coisa, dessas posturas de... você falou do paciente que vê no TikTok, mas tem muito profissional que vê ali um post de 30 segundos no Instagram e está habilitado para fazer. A gente fica até com medo de colocar alguns conteúdos no nosso Instagram de estudo, porque o professor, ele tem uma responsabilidade muito grande, é um propagador, né, de informações. Então, a gente fica com muito receio de banalizar a ROF. Às vezes, até esses dias, eu estava fazendo uns procedimentos em mim, porque eu realmente gosto, eu me sinto tranquila, eu coloco minha música, vou no meu tempo, minha sensibilidade. Só que aí o Gu falou assim, meu namorado, por que você não filma? Eu falei assim, cara, eu não gosto, porque eu acho que parece muito fácil, porque a gente fala, olha que tranquila, ela tá fazendo nela, sabe? Então, assim, a gente tem muito cuidado em não passar algo banal, banalizar, sabe? com É certeza. saúde, Sim. a estética em primeiro lugar. Então, a gente tem muito cuidado com isso. Quer ver outra preocupação que eu tenho? Que as pessoas digam assim, eu posso errar. E eu posso exagerar, depois eu tiro. A ideia não é essa. Eu tenho um produto, uma substância química que consegue dissolver o ácido, ok. Mas eu tenho que ter um compromisso de fazer perfeito. Sim. Na medida, Sim, na indicação, claro, no plano, né? Que você não... Porque é reversível, que você se permita abusar. O lugar Talvez, o lugar para errar é no ITC. É lá que a gente erra, né? Talvez seja um pensamento de quem está começando, né? Porque no dia a dia, com certeza, o paciente não vai querer passar por isso, né? Sim. Então, a gente quer ser o mais assertivo Claro. possível. Mas é muito bom saber que a gente tem essa segurança, né? Sim. Por isso que Claro. a gente dá prioridade, né, para usar materiais
sempre seguros, que tenham bastante estudo científico, que saiam bem com a hialuronidase, porque a gente tem que passar isso pro aluno Sim, também, né? sim, A com gente estava certeza. falando do FDA, né? Que é muito importante, né? Porque realmente ter essa aprovação quer dizer que a marca foi muito validada, tem muito estudo. Então, assim, não é todo ácido que sai. E ele não é tão fácil tirar também, Sim, né, às vezes. Então, você tem ali uma intercorrência, algo vascular que você precisa de uma urgência, imagina não conseguir tirar. Eu já recebi alguns casos, né, por trabalhar com ultrassom, de nódulos persistentes, nunca de uma intercorrência, assim, vascular séria, mas que estava gerando bastante dor de cabeça, né? Tive que aumentar o TR, procurar, falei com a Flavinha, Aham. mas é sempre uma dor de cabeça. Sim. Então, a gente tem que pensar que a gente pode ajudar o paciente, mas pode piorar muito, Com né? certeza. E a estética tem disso, porque na odonto, geralmente o paciente chega com dor, ele chega sem dente, ele chega numa condição que, às vezes, o que você fizer ali tá maravilhoso, mas a estética não, às vezes ele já tá ótimo, é um plus, um upzinho, então a gente tem que tomar muito cuidado para não certeza. errar, né? Aproveitando esse gancho, quais são as contraindicações, então, né? Porque eu acho que esse limite aí é o importante que vai nortear. Em tese, o paciente que tem um histórico de alergia bem documentado, né? E grávida e lactante, porque elas, coitadas, não têm direito a nada nessa vida, né? Tadinha, é verdade. E não é por nada, é porque no final a indústria não pode testar com elas. Então, se Sim, não testou, sim, você não tem como sim. dizer se tem problema ou se não tem. Só lembrando que lactante é quem está amamentando, não é quem tem alergia à lactose, Carol. Rolou essa confusão um dia no instituto. Já esclareceu. É importante esclarecer. Muito E bom. tem alguma intercorrência, assim, que você gostaria de compartilhar com a gente? Alguma coisa que você já viveu? Porque as pessoas veem assim, imaginam assim, gente, ela Ela é perfeita. Ela é perfeita, ela é maravilhosa. Ela errou só no cadáver, né? Não, acontece. Eu digo assim, biologia. Alguma coisa que tirou seu sono? Isso é Biologia não é importante. matemática. É. Então, eu falo assim, não tem 2 mais 2 Exatamente. igual a 4, né? Então, só que no final, eu digo isso muito para os meninos. Qual é o grande receio que a gente tem na nossa prática com injetável? É o evento oclusivo, Sim, né? sim. E para quem não sabe, evento oclusivo é quando você injeta um material preenchedor, e você comprime ou oclui, coloca o material dentro de um vaso sanguíneo e você bloqueia o fluxo sanguíneo naquela região. Então, assim, é o nosso grande receio. Então, já aconteceu comigo? Já aconteceu comigo. A coisa avançou? Não avançou. Por quê? Porque a gente tem que... A hora que você aprende a injetar, tem que aprender a entender como é que o tecido responde. Sim. E quando você tem um evento oclusivo verdadeiro, né? Você colocou o material no vaso ou em volta dele, aquele fluxo está contido, tem uma série de sinais que vão acontecer ali antes da necrose. Então, eu falo para os meus alunos, não é todo paciente que está num evento de contenção de fluxo sanguíneo que está necrosando. Ele pode vir a fazer uma necrose lá na frente se você não for assertivo e atuar no momento certo. Então, assim, já vi alguns casos, né? Já chegou para mim no consultório, menos, talvez bem pontual, mas na escola, de vez em quando, a gente vê pacientes nossos, pacientes externos, que estão ali com uma isquemiazinha acontecendo. E aí você, traz o paciente, faz diagnóstico, identifica o que está acontecendo, remove o material e fica tudo bem. E aí tem uma história engraçada de uma paciente que chegou lá na escola, tinha recém feito um preenchimento, e aí estava esbranquiçadinho o lábio. E aí a gente pede para mandar fotografia, ela mandou fotografia, falei, pede para ela voltar. E aí, de imediato, removi o ácido, ficou tudo bem. Na semana seguinte, a gente fez de novo, eu fiz pessoalmente. E ela falou, não, doutora, eu fui na internet para ver... E meu lábio estava sem oxigênio. Eu falei, exatamente, sem oxigênio. E a gente conteve no momento certo e nada aconteceu. Então, a gente, de novo, vê na rede social aquelas coisas aberrantes, o paciente perdeu o nariz, perdeu a boca. Aquilo ali acontece porque o profissional não abraçou o caso. Não viu o paciente no pós-imediato, não viu o paciente, se fez de manhã, não viu à tarde, não viu no dia seguinte, não pediu uma fotografia, não se comunicou com ele. Porque acontece mesmo. Está passível de acontecer na mão de todo mundo. E né? no Instituto, a gente tem essa responsabilidade, né? Claro. Muito, acho que, mais intensa e mais forte do que na clínica, porque são muitos pacientes. Não é a nossa mão 100% fazendo aquele procedimento, né? Sim. Então, a gente tem que ficar muito atento mesmo. Deus manda os sinais. Só não vê quem não quer. Já que a gente está falando disso aqui, né? Eu falo para os meninos.
a gente tem essa facilidade da tecnologia. Então, a gente hoje tem o WhatsApp. Sim. E o paciente manda fotografia. A gente pede fotografia, né? Dependendo do procedimento que você faz, você vai... Me manda uma fotografia hoje no final do dia, me manda uma foto amanhã de manhã. Mas aquilo não substitui você ver o paciente pessoalmente. Com certeza, a gente sempre fala isso. E eu vejo assim, luz, quer tudo fazer influencia. teleconsulta. Exatamente. E a gente quer terceirizar aquela teleconsulta. Te manda um vídeo horroroso, uma foto horrorosa. Como é que você vai assumir a responsabilidade de dizer é ou não é por aquela ferramenta? Então, assim, tem que abrir o consultório de noite, tem que abrir o consultório no final de semana, como acontece na endodontia, como acontece na cirurgia. Né? A gente tem os momentos de acolher o paciente para que um dano maior não aconteça. Criar uma rede de apoio, né? É a mesma coisa na prótese. Eu sou protesista, fiz uma prótese, coloquei um provisório, pode ser unitário, qualquer coisa. Vou viajar, preciso ter um dentista para atender, né? Então, assim, se programar para fazer uma ROF, né? Tanto o paciente em relação a eventos, né? Porque a gente faz tudo com contrato, né? Dona Lili, advogada, deixa tudo certinho, amarrado. E às vezes o paciente vai assinar e fala assim, não vai acontecer nada não, né? Não pode acontecer nada, né? Fala, não, ó, pode e tal. E aí, você tem que se preparar, né? Você tem algum evento, pode ser que seja somente um roxinho, mas assim, vai ficar inchado. Sim. E se realmente tiver algum evento vascular, alguma coisa que fuja ali do nosso controle naquele momento, né? Que aconteça. Como você falou, não é uma matemática, né? Então, precisa estar ciente de que vai precisar de acompanhamento, vai precisar voltar no consultório se for preciso. Então, conscientizar o paciente, né? Porque a questão da internet, às vezes, parece que é tudo muito fácil. Parece muito simples, exatamente. Isso é uma coisa que, voltando um pouquinho também para otorrino, eu aprendi muito isso na residência, de ler o termo com o paciente e, às vezes não, né? Uma das coisas do termo de uma cirurgia é o possível óbito, realmente. E, às vezes, a gente tem que falar sobre isso com uma mãe, que o filho vai fazer só uma amidalectomia, por exemplo. Então, você vai criando isso e eu tento sempre passar isso para os alunos, que o mundo da ROF é maravilhoso, só que realmente você tem que falar tudo. E como você falou, tá ali disponível, né, o tempo todo para as intercorrências. Mas olha que legal, a gente falou no começo sobre comunicação e no final isso também passa por boa comunicação. Relação. Assim, não dá para você dizer para o paciente aquilo que ele quer escutar. Desde será que eu posso fazer hoje? Eu tenho um casamento no sábado, vai ficar roxo? E aí você quer faturar aquele procedimento? Você não pode garantir que vai acontecer. Né? Já aconteceu comigo esse negócio do roxo no casamento. É só no final de semana. Ficou parecendo uma barata aqui. Então, assim, é a noivinha que quer fazer tudo perto do casamento, é a mãe da noiva, é quem tem um evento importante. E dizer a verdade, não posso garantir. Pode ficar roxo, deixa para fazer outro dia e tá tudo bem. Sim, né? Foi engraçado quando a gente começou a trabalhar juntas, né? Eu e minha mãe. Eu já tinha feito curso. Na ROF é muito comum o contrato, né? Eu já tinha feito cursos, já tinha recebido esboços ali, alguns modelos. E aí eu falei pra minha mãe, a gente tem que colocar aqui o que pode acontecer. Ela, mas aí o paciente não vai fazer? Você vai falar que pode acontecer isso? Eu falei, mãe, tem que falar. Né? Eu lembro da mamãe falando isso com a gente, né? E outra coisa também, que quando um dia eu fui no consultório e alinhei com a minha mãe que o paciente tem que ler antes de fazer o procedimento. Porque às vezes ele fazia o procedimento no consultório e saía para assinar. Não, ele tem que ler antes. Isso é muito importante. Tem que concordar, né? Tem que saber o que vai acontecer. O combinado né? não sai caro. Exatamente. Com certeza. Muito bom. É aquela coisa de explicar e justificar, né? Isso. Isso aí. Claudinha, a gente está chegando no final quase. Foi muito bom te ter aqui. E aí tem uma coisa que a gente sempre pergunta para os nossos convidados, assim, que é o top 5 procedimentos, assim. Quais são os 5 procedimentos que você não vive sem ou que você mais faz no consultório, mais gosta de fazer? A ROF abriu um leque gigante, né? É, muita coisa. Não é mais só toxina e preenchimento, então tem bastante coisa para fazer. Graças a Deus. Meu queridíssimo do momento, eu vi que vocês compraram agora, é o ultrassom microfocado. Né? Eu tenho um MPT também. E eu acho que ele veio com uma super ferramenta. A tecnologia chegou, né, para ficar. Revolucionário. O Dani falou do ultrassom, eu acho que a gente tem que ter esse olhar para a tecnologia. E eu tinha um preconceito, ela falou assim, nossa, esse negócio não funciona não, isso aí é enganação. Até que eu comecei a usar e, assim, é incrível. Então, o Ultraformer, com certeza. O preenchedor, e eu gosto de dizer isso porque, assim, a mídia, de novo, criou uma imagem de que o ácido é ruim, de que fica feio, de que é artificial. Eu digo, ácido não é ruim, não. Ruim é o injetor que fez errado. E tem situações onde você tem
vazios do envelhecimento, ou um desenho lá de fábrica, né? Muito queixo, pouco queixo, altura, largura que não se fala, enfim, que tem que redesenhar e quem esculpe é o ácido. Então, assim, eu sou injetora por natureza, é o meu queridão preenchimento. E tô namorando a estética regenerativa, maravilhoso. né? Eu acho que a gente tá nesse caminho de entregar resultado natural. Sim. E esse natural passa por você fazer mais tratamento, né? Sim. Condição de pele, qualidade de pele. Então, assim, tô super in love com essa coisa da estética regenerativa. E toxina e bioestimulador. Acho que eu fechei os meus cinco. Eu acho que a toxina tem o seu lugar. Cada vez mais uma toxina que não tira ruga, mas que cria dinâmica de musculatura bacana, equilibrada. A gente passou dessa fase, né? Que o Muito, paciente queria graças ficar a Deus. congelado, né? Graças a Pra você ter ideia, em mim, eu tenho uma testa muito pequena. E se eu colocar um pouquinho de toxina, trava minha sim, sobrancelha. sim. E aos 51 anos de idade, eu tenho pálpebra pesando. Sim, sim. Então, eu hoje faço um protocolo, para mim, individualizado, onde eu não aplico o meu frontal. Ótimo. Para ele ficar todo liberado para puxar para cima. Então, assim, entender essa dinâmica do cabo de guerra de elevador depressor, eu acho incrível. E o bioestimulador, né? A gente está falando do Ultraformer, que é uma super ferramenta para induzir colágeno, para compactar tecido, para fazer efeito de tensão e de lifting, vamos dizer assim. E eu, quando comecei a trabalhar com o Ultraformer, eu dizia assim, ele é um bioestimulador tecnológico. E hoje eu sei que ele não é. Ele é mais, porque ele pode entregar mais. Mas, por outro lado, porque ele, às vezes, compacta, ele não está indicado para todo paciente. Sim, então, tem paciente que ele é certeza. mais para o bioestimulador, ou então você vai começar no bioestimulador para depois ir para a tecnologia. Então, a gente eu acho que saber brincar com a ferramenta, né? Com certeza. Quando a gente teve o treinamento no consultório, o que mais me encantou, assim, nele foi como você consegue personalizar Isso mesmo. aí. Não é fácil. Até é uma falei tecnologia com a- difícil, complicada, Uma mas... pessoa que estava fazendo o nosso treinamento, né? Eu falei assim, gente, é muito mais complexo do que o Sim. 3. É. Então, assim, você pegar aquela apostilinha e só dar uma olhada, porque aluguei a máquina, veio junto e tudo. Nossa, você está entregando muito menos para o paciente. Isso aí. É um xadrez. É muito E bacana. aí, às vezes, no consultório acontece, paciente que quer orçamento por telefone, não tem a menor condição. porque Esse não dá para dar mesmo. não tem condição. Porque que você vai, qual é o joguinho que você vai combinar para aquele rosto? É só daquele rosto. Sim. E quando você aprende a trabalhar e a fazer, a modular ali, quanto você usa da booster, se você vai usar modo MP ou modo normal, nossa, é incrível. Mágica, é incrível. né? Muito legal. Bom. E até os procedimentos também, né? A gente aprender a realmente indicar e personalizar. Isso aí. É o futuro. Vai ficando, a harmonização vai ficando cada vez mais gostosa. Sim. A mais gente vai desafiadora. brincando cada vez isso. mais, assim, né? Na nossa cabeça, esse joguinho. E a gente estava falando da Revanesse e tudo mais. Eu queria voltar um pouquinho lá. Você que já usou várias marcas, né? Por que você nunca se associou a uma empresa de verdade? Teve um motivo específico ou foi um momento só da sua vida? Por que a Revanesse? Tem alguma explicação? Assim, lá atrás, nunca pintou um convite direto e eu trabalhava com algumas marcas que eu achava que fazia sentido, né? E continuo achando que, por exemplo, enquanto professora, eu tenho que saber falar um pouquinho de cada coisa. A gente pensa muito nisso. Você tem aluno que vem, às vezes, de fora do Rio, e na cidade dele não entrega tal produto, e entrega mais fácil o outro. Então, ele tem que saber pensar. A gente está falando aqui do Ultraformer, estou falando de preenchedor agora, ele tem que saber pensar como é que ele indica para aquela área, para aquele plano, né? Então, a gente fala um pouquinho de tudo. E aí, tem 3 anos, a Revanesse me procurou. E, porque o produto é diferente, tem esse diferencial, tem aquele diferencial. Eu falei, será? Mais um. E aí, veio um jogo grande para eu testar. E eu me encantei com o pós-operatório do paciente. Jura? Que bom. Aquela coisa do edema imediato, da resposta imediata. Eu tinha... um dos primeiros casos que eu fiz, uma paciente que veio para mim com um preenchimento extenso de uma outra marca, toda cheia de edema, assim, inflamadona. E aí a gente tirou, eu dei 15 dias e a gente entrou com... fiz um full face todo em Revanesse. E aí, assim, as mensagens dela para mim dizendo, nossa, que diferença, não estou inchada. Então... E aí eu tive na fábrica no ano passado. Lá no Canadá. No Canadá. Eles ano passado, 2023, já estamos em 25. Já foi. Eu tive lá em outubro de 23 e foi muito legal. Para mim, então, que vivi na fábrica durante um tempo, foi uma coisa de memória afetiva. E aí eu consegui, lá na fábrica, entender os diferenciais dessa resposta que eu via na clínica. Então, tem vários critérios de fabricação
que entregam um produto que deflagra menos resposta do organismo. Legal. E é uma preocupação que eu tenho, porque assim, eu estava falando para a Dani, eu estou no meu doutorado agora, eu vou trabalhar com isso, resposta inflamatória no tecido pós-aplicação de ácido hialurônico. E qual é a minha preocupação? A gente fala assim, o ácido é maravilhoso, lindo, é compatível. Ele é, mas todo ácido é igual, porque você não tem só ácido hialurônico na seringa, você tem outros recipientes, outros componentes de fórmula e os cuidados na fabricação. Não é só quantos miligramas por ml tem, Não, né? você quer ver uma coisa que eu aprendi lá na fábrica? Existe uma medida que é a medida de o nível de endotoxina. Endotoxina é uma... Eu estou falando ali de contaminantes, em especial de produtos que vêm de origem bacteriana, mas também eu estou falando de contaminação ambiental. Então, se eu tenho um ácido fabricado numa sala, vamos dizer assim, suja, onde eu não tenho uma filtração de partícula no ambiente bacana, onde o funcionário não tem uma parametrização adequada, eu vou carregar para aquele gel sujidade. E vou esterilizar aquela sujidade. Então, eu vou ter sujeira estéril. Sério, cara. Você não tem mais a bactéria viável, Sim. mas eu tenho paredes de bactéria. Sim. Então, eu tenho fragmentos que vão permitir que o meu organismo diga, opa, corpo estranho. Eu tenho, então, uma resposta mais... ETIP. Exatamente. Talvez ajude, né, nesse Então, processo. a gente vê assim, vários critérios na formulação e nos passos de fabricação que entregam um produto com um nível de endotoxina muito baixo, com um nível de Legal. BDDE muito baixo. Isso explica essa performance tão bacana do produto. Eu sinto falta das empresas, eu tô falando de modo geral, explorarem isso. Sim. Porque a gente, quando vai num evento, né, num workshop, a gente fala muito pouco dessa parte, né? A gente no Instituto tenta focar muito na reologia, nas características, nas propriedades físico-químicas daquele material, porque assim a gente não precisa usar todas as marcas, Sim. né? Se eles É livre. entenderem de fato que esse gel com esse G-Prime, com essa característica vai entregar, Isso aí. né? Ele vai saber usar tudo. Uhum. Mas eu sinto falta disso. De explorarem essas características. E isso é que muito são importante. fundamentais para o ácido ter um bom resultado. Não é só quanto é a seringa, qual é a quantidade de ácido hialurônico que tem ali dentro, sabe? Então vai muito além. E eu gostaria de verdade que esse podcast informasse sobre isso, né? Porque talvez alguns injetores não façam ideia, né, de quão complexo é Sim, fazer um ácido eu ia hialurônico falar com isso. uma seringuinha, né? Sim, eu acho que isso vem de uma... A ROF é muito nova, né? E a gente vai percebendo uma evolução dos próprios injetores, né? Dos profissionais. Porque hoje, assim, não todos ainda, mas grande parte dos profissionais estão indo atrás dessa informação. Antes era realmente qual é mais barato? Qual é o preenchedor mais barato? Hoje não. Hoje a gente está vendo aí uma galera vindo interessada na ciência, querendo produzir ciência realmente, e graças a Deus, né? Então, a gente está passando... E eu acho que isso vem muito dessa cultura também, né? A gente, como comunicadora, como professora, passar essa cultura que uma hora vai... A gente vai colar. A gente vai chegar explicar, no congresso né? que vai ser... A base vai ser essa. É Pois é, num conscientização. congresso, peguei a grade das palestras do CIOSP. É óbvio que falar de marketing é muito bom, comercial, né? é, Mas sim. assim, a parte comercial, beleza. Mas e a parte de verdade da ciência, sabe? O que aquele injetor está injetando? Sim. E o paciente tem que se preocupar também. Gente, quantos pacientes chegam no consultório e não sabem Não sabe nem o que foi colocado ali. Nada, não sabe o nome, sabe às vezes a cor da caixinha, que não quer dizer às vezes É muita isso aí. coisa. Então, é realmente informar tanto os injetores quanto a população, né, que a gente está injetando alguma coisa dentro de você, né? Como é sério isso, É legal né? vocês estarem falando isso, assim. Quando eu resolvi que eu ia trabalhar com a Revanesse por conta do que eu vi no produto, isso veio para o meu coração com essa questão do... ok, eu tenho um resultado imediato bacana, eu desenhei uma escultura, mas o que eu estou listando naquele organismo para daqui 10 Exatamente. anos? Eu Como é que esse penso paciente muito vai estar nisso. daqui 5, 10 anos? E a gente vive uma sociedade inflamada. As pessoas estão inflamadas. As pessoas... Você faz uma anamnese, o quanto de paciente nosso tem doença autoimune. Então, é um organismo que está ali reativo. E tudo que eu quero hoje, quando eu injeto um produto naquele organismo, é que eu esteja colocando Ele alguma seja coisa inerte, ali né? que passe ali silencioso, sem ser percebido. E isso é muito importante de falar. Sim, com certeza. Porque aí tem promoção, tem aquele preço que você... Como é que a pessoa cobrou aquilo? Porque está usando material falsificado, vencido, de segunda linha. E é importante dizer isso. Sim, com certeza. Né? Barato sai caro, né? Muitas vezes. Com certeza. Então, a gente tem que tomar muito cuidado mesmo com o que a gente está ensinando.
É Com isso. certeza. Vamos trazer responsabilidade pra gente, É né? isso aí. O que a gente tá informando. Uhum. Não é sobre preço, não é sobre marketing, é sobre saúde, né? Será que a gente tá ajudando o paciente ou a gente tá piorando, né? Sim, com certeza. Então, o que vai ficar daquele ácido hialurônico ali? É isso aí. É uma responsabilidade muito grande. E, Claudinha, antes da gente encerrar, Ah. antes de você ganhar essa bolsa maravilhosa que a gente vai te dar, conta pra gente aqui uma coisa que você só contaria em off, alguma coisa da Hoff que você não conta pra todo mundo. Alguma coisa no seu caminho ou alguma curiosidade que tenha relação com a sua carreira. Eu sei que você já entrega tudo. Mas sempre tem uma coisinha aqui a ali que gente você fala. liga o microfone e desliga o segredo. Então fala em off pra gente. Não, em termos de técnica, não tem. Eu realmente entrego tudo, porque eu acho que é compromisso com a Sim, educação, exatamente. né? Eu resolvi ser professora. Eu acho tão feio aquele professor que ele te dá um curso, ele te ensina A, aí a pessoa, mas o B, não, o B você tem que comprar Outro o outro. curso. Exatamente. Né? Feio. E tem umas coisas que eu falo muito em sala de aula, eu falo assim, não tá gravando não, né? Porque eu falo que eu tenho boca grande. E essa coisa da... Então, assim, eu agora vou fazer bem no podcast, que eu meto pau nesse pessoal que quer colocar nome e sobrenome na técnica. Então, é o lábio que tem o nome. Eu confesso que eu também meto um pouquinho. Então, assim, eu acho tão feio. Porque, no final, às vezes eu ensino a fazer o lábio do jeito que eu estou acostumada a fazer, pelos fundamentos que eu decidi que eu ia colocar naquilo. Ou eu fui lá para Londres aprender a fazer o nariz do Dr. Rabi, e eu dei uma aula agora no congresso, eu mencionei, coloquei o Instagram dele lá, porque é dele. Eu nunca vou dizer que eu estou fazendo um CB lips ou um CB nose, porque se está funcionando é porque tem base anatômica, tem fundamento, e não é porque eu coloquei meu nome naquilo ali. Então, eu meto o pau nessa coisa do lábio do fulano, da mandíbula milionária da Beltrana, não sei o quê. E eu acho que, em paralelo com isso, vem um outro discurso que eu tenho feito bastante, que é do pote de ouro no final do arco-íris. Ele existe, eu acho que ele existe, mas ele não vai chegar tão rápido assim. O caminho até ele é um caminho longo. E que a gente tem que entregar nesse caminhar esforço, paciência e dedicação. Então, não adianta você ter uma xícara maravilhosa no seu consultório, nada contra quem tem a tal da xícara da Tânia Bulhões, ela é linda, e eu acho que tem pacientes que usam, entendem aquilo ali é um super diferencial, mas para outros aquilo não é diferencial nenhum. Então, a gente entender qual é a verdade do que você quer entregar. O que você tem para entregar? O que você quer ser de diferente desse universo da harmonização orofacial? O quanto você, injetor, quer melhorar mesmo a autoestima e, por que não dizer que você mexeu com a vida de uma pessoa, você entregou um trabalho bacana de rejuvenescimento. Ou você, professor, que você pegou alguém pela mão e levou pelo caminho e ensinou uma direção bacana, que não é a única direção, mas uma direção bacana dele seguir. Quem você quer ser, muito mais do que a gente ficar aí posando de celebridade, fazer os nossos congressos virarem quase que um tapete vermelho do Oscar. Então, assim, eu tenho uma esperança de que a Hoff vai caminhar um pouquinho para longe disso. E sempre que eu posso, microfone ligado ou desligado, eu levanto minha bandeira de que a gente está numa prática que pode ser muito melhor do que essa coisa boba, banal, fútil e esvaziada. Muito bom. Exatamente. Tem tudo a ver com o que a gente pensa exatamente assim também. Com certeza. As nossas técnicas são construídas a partir de vários cursos, de vários artigos. Então, a gente vai pegando um pouquinho de cada um. Então, por isso que eu também acho que não justifica ser egoísta, ser injusto e colocar o meu nome ou o nome do instituto, porque, no final, aquilo eu peguei de cada um que me deu curso, né? Um somatório. Sim. E, pra gente fechar mesmo, assim, eu queria saber de você qual a importância para você de deixar um legado para a Hoff. Eu já vi que você fala verdades e coisas que a gente precisa ouvir mesmo, na minha opinião, que os alunos precisam receber, principalmente, a Thay falou, né? A gente recebe muito recém-formado, muita gente que está começando ali. Qual a importância, assim, para você, essa questão do legado? Eu espero estar fazendo a minha parte. Eu digo assim, que no final, né, eu falei, eu talvez não atinja todos os alunos do mundo, né? Tem aquele menino que chegou para mim, tem um menino que chegou na outra escola, no outro professor, está tudo bem, mas que aquela pessoa que eu toquei, que eu consiga tocá-la de maneira positiva e que a gente juntos possa construir uma harmonização orofacial multidisciplinar, onde as pessoas de várias especialidades se falam, se ajudam. Então, assim, que a gente vença essa
grande besteira do mercado segregado, é meu, é seu, eu posso, você não pode, isso é uma besteira. Eu acho que todo mundo que estudou, que se dedicou, que se entregou, que faz com verdade, que faz com propriedade, tem direito a estar ali e o sol nasceu para todo mundo. Então, que a gente consiga construir uma cultura de que se você faz uma prática harmonização-facial séria, respeitosa, embasada, você pode estar ali e você vai dar a mão pro colega de outra área, e a gente vai construir isso junto. E a gente tem que ter esse olhar de que a gente não sabe tudo. A Dani falou assim, o que eu faço é um pouquinho de técnicas. A gente está sempre aprendendo, né? Eu fiz um evento agora, ela estava lá, e eu tive a sorte... Aprendi muito. Meu caderninho estava em tudo quanto é lugar. E olha que legal, o professor Vitor Rogério veio para uma outra situação e a gente acabou conciliando agendas e ele ficou comigo ali. E eu trouxe o meu olhar de algumas coisas, ele trouxe dele e eu aprendi. Então, a gente está sempre aprendendo. A gente não sabe tudo, nunca saberá. Vitor Rogério, queremos você aqui. Então, eu acho que o caminho é esse. Muito. Sim. Continuidade de aprendizado, com certeza. E, pensando na continuidade, a gente quer você aqui de novo. Hashtag volta Claudinha. Volta Claudinha, você ganhou É só me chamar que eu volto. Você ganhou, muito Ó, bolsinha de praia, os alunos adoram. Eu vou voltar, é um eu mimo volto. pra você. Adoramos, linda, ó. Claudinha. Muito Eu obrigada. A gente ficou muito feliz, foi um papo muito gostoso, passou muito rápido. Mais um. Espero que os alunos, todo mundo que vai assistir esse podcast, goste, consiga se informar, que a gente consiga deixar um legado, Amém. né? E agradecer a Deus, né, por nos permitir estar aqui, compartilhando histórias, dando risada, informando o pessoal, educando. Então, é isso. A gente quer realmente agradecer você do fundo do meu coração. Eu já te admirava muito, mas eu acho que eu nunca tinha batido um papo tão longo com você, né? Conhecido tão profundamente assim a sua vida e... nossa, eu tô muito contente bom. por fazer parte dessa história e por você fazer parte da minha também. Só agradecer. Eu falo, sempre que eu falo de você, eu digo isso. A Dani foi minha aluna lá atrás, num módulo, e sempre que ela me encontra, oi, prof, oi, professora, um carinho, uma coisa do respeito, que eu acho tão bacana. E hoje você achou seu lugar ao sol, você brilha, você é respeitada, eu te respeito muito. Obrigada. Hoje eu conheci a Thay, um prazer enorme também. bom. E tô vendo assim essa coisa da família de vocês juntas, assim, tem todo o segredo do sucesso que vocês têm. E dizer que vocês têm meu respeito, minha admiração profunda. Obrigada. E se quiserem que eu volte, estarei aqui Com também. Com certeza. E esse foi mais um podcast em off. Conversas on com jeitinho de off. Curta, comente, manda pra galera que quer saber mais da Hoff com muita responsabilidade. É isso aí. Acompanhem os próximos episódios.